Olá, amigos e irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Verso a Verso, onde você encontra teologia no método Lectio Continua. Antes de nós começarmos, lembrá-los de marcarem o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam de se inscrever e também de compartilhar. Isso é de muita importância. Assim a gente vai passando para mais e mais pessoas e estudando juntos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Êxodo capítulo 3. A gente vai começar, na verdade, o capítulo 3. A gente já viu algumas coisas bem interessantes ali antes de chegar nessa parte aqui onde Deus vai falar com Moisés através da sarça ardente. Então a gente vai ver hoje o capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vamos ver ali também um paralelo entre o livro de Josué, uma parte do livro de Josué, o capítulo 5, com esta passagem aqui, porque nós temos ali a partir do verso 2 algo interessante, que em algumas traduções falam um anjo do Senhor apareceu a Moisés, mas a gente vai ver ali que trata-se de uma teofania, possivelmente, essa é, digamos, a exegese mais aceita, possivelmente Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, aparecendo ali a Moisés na sarça ardente, no que a gente chama de teofania. Vamos lá diretamente então ao texto, sem mais delongas. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Como nós vimos, Jetro tornou-se sogro de Moisés, depois daquela passagem em que ele ajuda as filhas de Jetro, quando elas iam tirar água. Quem não viu esse vídeo, ou se você é novo aqui no canal e não assistiu esse vídeo, ao final do vídeo eu vou deixar os cards com a playlist e os links para vocês verem os capítulos anteriores e os versos anteriores e assim ficar mais, digamos, inteirados sobre até esse período aqui que a gente chegou. Então, Moisés está ali fazendo esse trabalho. O seu período o período de Moisés antes dessa parte aqui é de cerca de 40 anos. É interessante como esses 3 primeiros períodos da vida de Moisés eles estão rigorosamente separados de 40 em 40 anos. Os primeiros 40 ele está lá no Egito sendo trabalhado por Deus ali. Ele está sendo trabalhado por Deus, é inegável isso. Ele está aprendendo a ciência egípcia, conhecimento sobre muitas coisas, sendo tratado ali como um príncipe por Termutes, que era a filha de Faraó, quem adotou Moisés como seu filho. Essa segunda parte aqui agora, desses 40 anos, quando ele chega a Midian, é um período assim que Moisés vai passar uma certa dificuldade financeira. Ele não tem mais aqueles benefícios que ele tinha lá na corte de Faraó. Aqui agora ele está apacentando ovelhas. Era um trabalho duro, pesado, você tinha que levar para cá rebanho, animais, vai buscar água, alimenta, tem que guardar tudinho ali por causa de animais, enfim. Ele não está ocioso, Moisés não está ocioso ali. Ele poderia estar fugido ali como ele estava do Egito, porque ele tinha matado um indivíduo lá. Talvez ele estivesse aqui esperando a morte, mas mesmo assim ele está trabalhando. Nós não podemos ficar ociosos, A gente precisa arrumar um trabalho e fazer alguma coisa. Então, como se diz o ditado, o trabalho dignifica o homem. É isso que Moisés está fazendo aqui. Seu sogro Jetro, como a gente viu também no capítulo anterior, trata ele como um príncipe de Midian. Era um homem aparentemente rico, de algumas posses, e mesmo assim Moisés não está tendo aquela vida mansa, casado com o filho do príncipe, então não vou fazer nada. Não é isto. Ele está trabalhando tal como as filhas de Jetro também trabalhavam e arduamente. Ele está levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Moisés aqui está movendo o rebanho de um lado para o outro. Esse lado ocidental aqui é literalmente deserto. Existia uma parte ali de pastagem nesse lado ocidental.
não era um lugar que era cultivado, né? Mas ainda assim uma pastagem se mantinha. E a gente vê lá, se não estiver enganado, em Levítico, Levítico não, Números 1:1, e no próprio Gênesis aqui, próprio Êxodo, no capítulo 34, verso 3, que esse deserto sustentou o povo israelita ali por cerca de 1 ano. Então ele está levando esse rebanho de um lado para o outro e chega ao monte de Deus, ao monte Horebe, como é tratado aqui. Tanto aqui Monte Horebe e Sinai, né, ou Península do Sinai, que é onde Moisés vai receber as tábuas da lei, são termos intercambiáveis para se tratar de uma cadeia de montanha. Né? E Monte de Deus é tratado dessa forma para descrever o monte como uma espécie de santuário. Né? Deus vai se fazer presente ali, então aquele lugar vai tornar-se santo. É uma declaração antecipada do que vai acontecer lá no capítulo 19, que a gente vai ver também um pouquinho bem mais longe lá na frente. Então, quando Deus se faz presente ali, aquele local vai se tornar santo. A gente vai ver isso também aqui no capítulo 3. Então, Moisés está tomando conta do rebanho, ele vai chegar nesse local, Monte Horebe, por providência divina, não foi mero acaso. E aí vem agora uma das partes mais interessantes desse capítulo, e é assim bem emblemático e é bem conhecido por nós cristãos essa passagem. A gente vai fazer uma comparação dessa parte aqui um pouquinho mais à frente, a partir do verso 5, com uma passagem de Josué, para a gente entender as semelhanças que há entre essas duas passagens, e vai ver que trata-se ali não de um mero anjo, mas de Deus falando a Moisés. Vamos lá, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Né? Vamos parar por aqui por enquanto. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Antes da gente partir para os argumentos, porque não é um mero anjo aqui, a gente tem que lembrar que anjo significa, no seu original, mensageiro. Em algumas traduções, ou em algumas traduções não, em algumas passagens o termo anjo é utilizado, mas não no sentido de ser um anjo ali, uma criatura celestial, um ser criado por Deus, mas para denotar o sexo masculino, homem, um indivíduo do sexo masculino. Em algumas passagens o anjo é levado como um mensageiro, como a gente vê, por exemplo, nas cartas às igrejas do Apocalipse. A gente não seria, digamos assim, incoerentes a fazer uma tradução de que ali tratam-se de anjos, seres celestiais. O anjo da igreja ali está referindo-se àquele que cuidava da igreja, por assim dizer, o pastor da igreja. Então, nem sempre que o termo anjo é utilizado, estamos falando literalmente de um ser celestial. Esta aqui é uma dessas traduções. O anjo aqui é um mensageiro. Esse mensageiro aqui, acredita-se, principalmente a teologia reformada, e é a mais coerente, de que seja uma teofania, seja Cristo falando a Moisés ali, no meio da sarça ardente. A gente vai ver o porquê disso. Então, o anjo do Senhor, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Interessante, o Matthew Henry faz uma analogia aqui até interessante, de que a sarça não se consumindo ali no meio do fogo, parecia de alguma forma retratar o povo hebreu que estava no Egito, ali nos fornos, fazendo tijolos, blocos, sendo massacrado o dia inteiro, embaixo do sol quente, mas que não se consumia. Muito pelo contrário, ele crescia e crescia cada vez mais. E é isso que a gente vê nos capítulos anteriores, é a preocupação do faraó, que sucedeu aquele faraó que era amigo de José. Então, esse faraó que sucede este outro, ele fica temeroso lá porque o povo está crescendo, e a gente vê que ele vai matar as crianças, ele vai castigar mais o povo, aumentar tudo, com a intenção
de que o povo hebreu diminuísse a sua quantidade, mas isso não acontece. Então o povo não é consumido, pelo fogo do Egito, por assim dizer. Mas essa é uma ideia do Matthew Henry, significa necessariamente que nós concordamos com ela. Né? Talvez essa não seja a tradução correta, mas de alguma forma, parece haver de alguma forma essa analogia. A visão é bastante interessante. E aí no verso 13 o que é que acontece? Então disse consigo mesmo. Moisés pensou com ele, olhou e falou assim: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Esta grande maravilha. Então ele já tinha visto ali, reconhecido de que não era um fogo normal, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Primeiro que não tinha ninguém ali para colocar fogo na sarça. O texto não relata que estava chovendo, que estava caindo relâmpago, enfim, para de repente bater lá e pegar fogo. E mesmo que fosse, tivesse chovendo, caísse um relâmpago, pegasse fogo, logo a chuva apagaria. Moisés vê que aquilo ali é algo sobrenatural e que alguma coisa, alguém está naquele evento, alguém está promovendo aquilo ali. E ele vai ficar curioso em relação àquilo. E é o que ele vai falar. Irei para lá e verei esta grande maravilha. Eu imagino ser ali diante de um arbusto, a sarça era um arbusto, em que ele está em chamas, e aí, como a gente viu, não era uma chama qualquer, não era uma chama natural, e essa sarça não se consome, ela não vira cinza, não vira pó, provavelmente não saía fumaça nem nada, mas está ali pegando fogo. E ele está curioso, ele está de frente de um evento desse e está ali possivelmente atônito, sem saber exatamente o que é. E aí é uma coisa interessante o que vai acontecer aqui agora. Vendo, e aí é o que eu falei, sobre anjo e sobre ser Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, ou seja, Deus estava ali naquela teofania, na sarça, e vendo Deus, é isso que o texto fala, Deus estava ali presente na forma, digamos, da sarça, e quando Deus vê que Moisés estava se virando para ver o que é, Moisés estava tentando matar sua curiosidade. No final das contas, é isso. No meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Aqui a gente tem pelo menos duas coisas interessantes. Uma é que a voz de Deus é inconfundível. Moisés não fica temeroso aqui, pelo menos o texto não nos retrata isso, ele não fica ali, de onde vem essa voz, o porquê, eu estou ouvindo coisas, ele não sai correndo com medo daquilo, mas ele reconhece a voz inconfundível do Senhor Deus. E ele vai ficar ali, ele vai falar: eis-me aqui, ou seja, eu estou aqui, eu quero saber o que é, eu quero ouvi-lo, eu quero saber do que é que se trata estas coisas. A segunda parte que a gente vai ver mais à frente é que Moisés não pode achegar-se tão perto. Ele estava curioso, mas Deus não ia mostrar a Moisés tudo ali que se passava na sarça. Então, a sua curiosidade, no total, ela não digamos, satisfeita, porque Deus não permite que Moisés chegue tão perto. Ele vai chegar apenas o necessário para que tivesse ciência do que era, consciência daquilo. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente tratar do que é ciência, ou consciência, nesciência e ignorância, porque são termos que a gente às vezes utiliza, mas não sabe muito bem do que é que está falando. Então, consciência é o conhecimento, a ciência que eu tenho sobre determinada coisa. Moisés aqui estava começando a ter consciência do que estava acontecendo ali, porque Deus estava revelando. Nesciência vem de nécio, a falta de conhecimento sobre alguma coisa. Então, até certo ponto, antes de Deus revelar a Moisés, ele era nécio sobre aquilo. Deus começa a revelar a Moisés o que acontecia ali, ele passa a ter consciência daquilo ali. E um outro termo que não é este aqui agora, que não se aplica a isso, é ignorância, que é a falta de consciência ou a falta de ciência de uma coisa que eu deveria saber, mas não sei. Só exemplificando. Eu
sou um teólogo, né, por assim dizer. Eu sou um jogador de futebol. Eu preciso saber sobre futebol, preciso saber sobre as escrituras, com ciência. Eu sou um teólogo, sou um jogador de futebol, qualquer outra coisa, e não sei sobre como funciona uma bomba atômica. Isso é nesciência. E então o que é ignorância? É a falta de conhecimento sobre algo que eu deveria saber. Essa é a diferença de ignorância para nesciência. Nesciência é a falta de conhecimento sobre qualquer coisa. E ignorância é a falta de conhecimento sobre algo que eu deveria saber. Então, se um teólogo não conhece a Bíblia, ele é ignorante sobre a Bíblia. Mas se ele não conhece sobre bombas nucleares, ele é apenas nécio sobre aquilo. Mas vamos voltar então para o texto. Então chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Está disposto a ouvir, ele reconhece a voz de Deus, que é inconfundível para os nossos ouvidos humanos. Então, quando Deus falar com você através das Escrituras, não me refiro a essa loucura, principalmente neopentecostal, que Deus me revelou, balela pura isso aí. Loucura da cabeça, autossugestão, mas não é bíblico. Não é bíblico. Deus falou comigo, me deu uma revelação de que... Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mas vamos lá, esse é um assunto para outro momento. Ele falou, eis-me aqui. Então, Deus continuou. Repare, como a gente retratou lá atrás, primeiro fala um anjo, a título de dizer que era um homem, alguém do sexo masculino e que era um mensageiro, não um anjo criatura. Então, Deus continuou. Depois disso é tratado aqui como Deus mesmo falando. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha, aqui é interessante, a gente vai fazer uma comparação lá com Josué 5. Vamos utilizar para isso aqui a Bíblia, palavra-chave. Quem não tem é muito interessante, muito boa. Ela é um pouquinho mais grossa, na verdade bem mais grossa. E tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras mais importantes do texto, elas estão grifadas. E esse grifo tem um númerozinho em cima que você pode consultar ao final o que ela significa, né, sua versão em hebraico ou em grego, quais as suas ramificações, né, o que ela significa, as palavras, onde elas são utilizadas, quais textos. E é muito útil, uma ferramenta muito boa para a gente buscar ali um pouco mais do original, pelo menos em algumas palavras que são palavras, como a Bíblia fala, o tiro da Bíblia, as palavras-chave daquele texto. E a gente vai para Josué, capítulo 5, a gente vai pegar ali do 13 até o 15 para a gente entender a relação com essa passagem cá de Êxodo, para a gente ver que é o mesmo modus operandi de Deus em Êxodo e o mesmo modus operandi aqui em Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que pôs-se diante dele um homem. Aqui em algumas traduções está escrito também anjo. Só que, como em Êxodo, aqui denota um indivíduo do sexo masculino, não um anjo, uma criatura. Um ser celestial criado por Deus. Mais uma vez aqui nós cremos que é o Senhor Jesus numa teofania, mostrando-se agora a Josué. Olha que interessante, a gente vai ver. E aqui, principalmente, Adventismo do sétimo dia e Testemunho de Jeová escorregam aqui, mas escorrega feio mesmo, porque querem tratar isso aqui para dizer que era o anjo Miguel em algumas partes, querer dizer que Cristo não era Deus, quando há infinitas passagens afirmando, o próprio Cristo afirmando sobre ele mesmo, e outros que o seguiam, apóstolos, enfim, afirmando Cristo ser Deus e as coisas que ele fazia, o testemunho era de sua divindade. O próprio apóstolo João lá vai falar sobre isso. Mas olha interessante. E pôs-se diante dele um homem que tinha na mão a espada nua, e chegou-se a Josué e lhe disse, chegou-se a Josué e lhe disse, és tu dos nossos ou dos teus inimigos? Josué está preocupado aqui porque o homem está lá com a espada, apareceu lá, e Josué quer saber, enfim, se esse cara de que lado está. Olha que interessante.
E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. O não aqui é que ele não pertencia aos inimigos. Mas ele é príncipe, chefe, o principal do exército de Deus, o Senhor dos exércitos. Mas se você não está satisfeito que aqui é Cristo aparecendo, vamos mais adiante ainda. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Um anjo, um ser celestial criado por Deus, jamais aceitaria a adoração de um outro indivíduo qualquer. Mas aqui ele aceita. É Cristo ali, na teofania, Deus Filho, aparecendo a Josué. Mas ainda não quero chegar, não é nem nessa parte. A gente vai fazer um paralelo ainda com o que está lá em Êxodo. Cadê? E disse-lhe, que diz meu Senhor? O que diz meu Senhor? Maiúsculo Adonai, aqui é mais uma prova, não é nem evidência, é prova de que aqui é Deus falando com Josué. Ele se prostra e fala, o que é que o meu Senhor tem para seu servo? O Senhor em maiúsculo, se a gente for pegar aqui, olhar nos originais lá, tá? Adonai. Vamos lá. E aí, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué. Aqui é que está, igualzinho o modus operandi lá de Êxodo. Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E assim fez Josué. Esse era um costume da época para mostrar respeito, de que eles deveriam retirar os calçados, os sapatos, para se apresentar em algum lugar ou a outra pessoa, nesse caso aqui, a Deus. Então Moisés não poderia chegar-se de qualquer forma diante do Todo-Poderoso. E a gente tira algumas pequenas lições em relação a isso, é como a gente se apresenta nas nossas orações, como a gente nos apresenta diante de Deus, no culto, no templo. Eu não estou fazendo alusão, mais uma vez, a ficar todo engomadinho, não é isso. Mas a gente também não pode ir todo malamanhado, como se diz aqui na Bahia, parecendo não sei nem o que. A gente não pode ser dessa forma também, a gente deve se apresentar diante de Deus de forma adequada. Então, é isso que ele está falando aqui. Tire a sandália de onde está, porque a terra que está é santa. Disse mais, aqui Deus vai, numa linguagem rebaixada, reduzida, por assim dizer, ele vai falar que está lembrando da promessa que ele havia feito lá atrás. A gente vai ler aqui agora, Gênesis 15, 17 e 18, olha o que é que está falando. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Por que isso? Deus está trazendo à memória de Moisés que ele havia feito uma promessa com Abraão lá atrás e que essa promessa seria cumprida agora. É possível que Moisés aqui agora esteja começando, digamos, a cair a ficha daquilo que ele iria fazer, que era libertar o povo. Deus está chamando, trazendo a lembrança de Moisés, que certamente ele conhecia essa promessa. Moisés foi criado uma parte ali no Egito, mas ele também recebeu orientação da ciência, do conhecimento do povo hebreu. E Deus está chamando ele, chamando a lembrança para ele aqui agora, do que ele havia prometido. Vai falar assim, eu vi e agora eu vou cumprir esta promessa. Só que isso está acontecendo quanto tempo depois, Quando foi que Deus prometeu a terra a Abraão? E essa promessa vai se cumprir muitos anos, mas muitos anos depois. E aí a gente tira mais uma lição, principalmente para os crentes de hoje, Aqueles crentes imediatistas
orou a Deus aqui agora, pediu alguma coisa e acha que tudo se resolve no estalar de dedos. Já começa errado em muitas orações que são orações antropocêntricas, em que tudo é o homem, é para me satisfazer, é meu carro, é meu isso, é meu aquilo. Os cultos antropocêntricos, onde o homem é engrandecido, o homem é louvado e Deus fica ali de lado. E mesmo aquelas orações, digamos, entre aspas, justas, né, em que o indivíduo pede alguma coisa a Deus de coração mesmo e tal, mas que às vezes a pessoa quer de forma imediata. Mas Senhor, já passou 24 horas e o Senhor não me ouviu ainda? Já passou um ano, nem sabe se você vai receber ou não. Isso depende exclusivamente da boa e misericordiosa vontade de Deus. Quando Paulo orou e pediu a Deus que passasse dele aquele problema, né, o espinho na carne, qual foi a resposta que Deus deu para Paulo? A minha graça te basta. E muitos crentes hoje não conseguem entender isso. Acham que pode dar ordem a Deus, acham que se Deus vai ouvi-los tem que ser de forma imediata, tem que ser rápido, porque a questão dele é urgente. E a gente vê aqui que Deus deu a terra ao povo mais de 400 anos depois. E o que é que vai ocorrer depois disso aqui? Moisés esconde o rosto de Deus, ele fica temeroso ali. É claro que esconder o rosto de Deus aqui não está falando que ele estava vendo a face de Deus, porque, como João fala, ninguém jamais viu a Deus. Aqui é aquela, como eu já falei no início, a teofania, Deus aparecendo ali na forma da sarça. Mas, como eu disse também em outros vídeos, a linguagem sendo reduzida para que a gente, na nossa pequenez de entendimento, compreenda o que está se passando, de que Moisés olhou para a sarça, ele reconheceu que Deus estava ali, que Deus estava falando com ele, e ele vai virar o rosto temeroso. A gente vai ver depois que ele pede para ver a glória, e vai ver um pequeno rastro disso aí. A gente também vai ver lá quando ele recebe as tábuas da lei, tem uma passagem interessante que o Bale faz ali daquela passagem. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, também é muito interessante. No livro Nós Nos Tornamos Aquilo que Adoramos, ou a gente se torna aquilo que adora, algo mais ou menos assim. Depois eu trago esse livro para mostrar a vocês. Então a gente encerra por aqui hoje com esse verso, né, com esse capítulo, verso 1 até o verso 6. Durante a semana eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos. Eu demorei um pouco porque esses dias de São João estava terrível, tanto durante o dia quanto durante a noite. Muitos fogos e barulho e tudo mais, e mesmo utilizando o microfone, o áudio não estava ficando bom, porque estava capturando muito som de bomba. Então acabei pegando hoje aqui que eu consegui fazer com menos barulho. No mais, que o Senhor nos abençoe. Não esqueçam de compartilhar, isso é de extrema importância. Dá seu like, né, seu gostei, para que o YouTube coloque esses vídeos, né, indique eles, e assim mais pessoas vejam e a gente possa estudar junto a palavra de Deus. E também não esqueçam de se inscrever. No mais, que o Senhor nos abençoe e que continue tendo misericórdia de nós e nos guiando.